Quando Deus decide inaugurar um novo tempo, Ele não começa com estruturas, Ele começa derramando o Espírito dele sobre pessoas. E é justamente isso que acontece aqui em Atos 2. Imagine Jerusalém lotada de gente de diversas nações. O que era para ser só mais um dia de festa se tornou o dia que a igreja nasceu em poder. Seja bem-vindo ao livro de Atos dos Apóstolos. Nessa série de vídeos eu estou te ensinando a Bíblia de maneira descomplicada e totalmente gratuita. Portanto, se você está sendo edificado, não deixe de se inscrever no canal, ativar o sininho aqui para você receber as notificações desses estudos e também comentar aqui embaixo, talvez uma curiosidade, uma observação sobre o estudo desse livro tão importante. Se você não assistiu o primeiro capítulo do livro de Atos, você tem a playlist aqui no meu canal, o estudo do livro de Atos dos Apóstolos, e você pode assistir esse vídeo para prosseguirmos agora para o capítulo 2. Então eu quero lembrar com você onde a gente parou. Jesus tinha morrido, ressuscitado, estava ali com seus discípulos por 40 dias, que era o período de instrução rabínica judaica, ensinando-os as coisas acerca do reino de Deus. E depois desses 40 dias, então Jesus é levado aos céus e agora a responsabilidade fica ali sobre os seus discípulos. Os 12 que haviam sido levantados por Jesus tinham um papel muito importante. Aqui eles estavam substituindo a liderança judaica porque iriam começar a pregação de um evangelho de poder e de um evangelho onde a centralidade estava em Jesus Cristo. Nós vimos, que os 12 estavam incompletos, faltava um depois ali da morte de Judas, então eles levantam Matias para substituir ali Judas. E fechado aí o grupo dos 12, começa então agora o capítulo 2, onde é o derramamento do Espírito Santo sobre eles. E nós vamos ver aqui versículo por versículo as profundezas desse capítulo. Vamos lá? Versículo 1. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados. Versículo 3. Apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo e pousou sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falasse. Por enquanto, até aqui. Nós temos alguns pontos muito importantes para tratar, nós vamos ver só até o versículo 14 nesse vídeo, tem alguns pontos muito fundamentais nesses versículos. A primeira dessas coisas é que já no versículo 1 fala que eles estavam reunidos ali no dia de Pentecostes. Nós precisamos entender o que é o dia de Pentecostes. O povo judeu tinha diversas festas que eles comemoravam algumas coisas específicas. E o Pentecostes era uma dessas festas, também chamada de Festa das Semanas. E ela acontecia 50 dias depois da Páscoa. Essa comemoração nesse dia do Pentecostes, na tradição judaica, passou a ser associada, depois de um tempo, à entrega da lei a Moisés lá no Monte Sinai. Então aqui as pessoas, os judeus, já comemoravam ali, de certa forma, esse dia se associando ao dia que Moisés recebeu a lei ali no Sinai. Isso é muito importante entender. Algumas pessoas que dizem até que Moisés recebeu a lei ali no dia de Pentecostes e por isso é comemorado, então, a entrega da lei ali a Moisés nesse dia específico de Pentecostes. Por que isso é tão importante? Porque é necessário entender que Lucas parece querer demonstrar aqui que estava se inaugurando ali no dia que eles celebravam a entrega da lei, aquelas tábuas ali a Moisés. Nesse dia, que foi o dia que desceu o Espírito Santo, Lucas está demonstrando que Deus estava começando uma nova aliança. Nós já falamos muito sobre a perfeição do programa de Deus e vimos como Deus encaixou cada coisa no seu calendário perfeito. Por isso nós não podemos desprezar. Porque Deus queria derramar o Espírito no dia de Pentecostes? Porque era um dia que eles se lembravam da lei. E o Senhor ali, mais uma vez, nós já dissemos isso algumas vezes, o Senhor não estava ali querendo abolir a lei, mas o Senhor estava fazendo uma nova aliança em Cristo Jesus, bem no dia que eles estavam associando todas aquelas comemorações a lei de Moisés. No Sinai, Israel estava sendo constituído como povo da aliança. Lá em Moisés, era Israel que estava sendo constituído como povo de Deus. Em Atos, Deus está demonstrando que através de Cristo Jesus, agora isso estava se expandindo para toda a igreja. Por isso, no mesmo dia ali de comemorações em que o povo se associava àquilo, à entrega da lei, à exclusividade até então de Israel, no mesmo dia desce o Espírito Santo para mostrar que agora toda a igreja poderia ser empoderada pelo Espírito na pregação do evangelho messiânico.
Então isso é muito lindo ver que agora Deus estava escrevendo a lei no coração de um povo, através do Espírito Santo de Deus. Prosseguindo aqui, nós vimos que então eles escutam o som de um vento impetuoso e aquele som, aquele vento enche todo o lugar que eles estavam assentados. E então eles são cheios do Espírito Santo e começam a falar em outras línguas. A gente vai pontuar o que seria essas outras línguas, quais interpretações nós temos a respeito dessas outras línguas e qual que é a minha visão pessoal a respeito do estudo dessa parte do que eles receberam ali dessas línguas como de fogo. Nós temos duas interpretações principais a respeito dessas línguas ditas aqui. Eu já vi pregações de todas as formas a respeito disso, mas nós precisamos entender profundamente, buscando a raiz da palavra, o que são essas línguas, aqui especificamente no grego, para a gente conseguir discernir e não dar uma extra interpretação àquilo que está no texto. A primeira interpretação que nós temos aqui vai ser, de um lado, pessoas que dizem que essas línguas são as chamadas línguas estranhas, o que na teologia se chama de glossolalia ou glossolalia, né, que fala sobre aquelas línguas que nós oramos pelo Espírito. Você pode acreditar ou não nas línguas estranhas, independente da sua tradição, da sua igreja, se você vem de uma igreja mais tradicional ou mais pentecostal. Independente disso, você precisa entender que é essa primeira interpretação, que essas línguas aqui que eles falaram eram línguas estranhas. Mas de outro lado, você tem um outro grupo de pessoas que creem que essas línguas aqui foram línguas idiomáticas, ou seja, eles estavam falando realmente em outros idiomas. O que a teologia chama de xenolalia, né? O xenolalia, que é as línguas inteligíveis, línguas que se pode aprender. E pessoalmente, a maioria dos estudiosos ficam desse lado de cá, que essas línguas que eles falaram foram realmente idiomas e não línguas estranhas. Então, eu pessoalmente e a maioria também dos estudiosos acreditam que aqui em Atos 2 não está se falando sobre as línguas estranhas, mas está falando sobre línguas idiomáticas, que esses homens, camponeses, pescadores, homens iletrados, falaram pelo Espírito Santo ali também em outros idiomas e não em línguas estranhas. Um parêntese aqui falando sobre as línguas estranhas, nós vemos que em 1 Coríntios, especificamente no capítulo 14, o apóstolo Paulo fala ali, ele usa termos muito diferentes a se referir a essas línguas dos termos que Lucas usa aqui em Atos 2. Por isso sim, eu acredito, eu sou da linha que crê que existem esses dois tipos de dons, tanto você falar para edificação pessoal, né, tendo todo o cuidado de 1 Coríntios capítulo 14, não ser algo performático, algo muitas vezes que vai trazer mais escândalo do que edificação, mas de certa forma eu também creio no dom ali, muitas vezes da pessoa sobrenaturalmente trazer o evangelho, um idioma que ela nunca estudou para alcançar um determinado fim, que foi o que aconteceu aqui em Atos 2. E o que embasa esse estudo aqui, que Atos 2 eram idiomas e não línguas estranhas? A primeira coisa é que a palavra especificamente aqui no grego, né, dialectos, no português comum, dialeto. E dialeto se refere à linguagem de uma nação. O que demonstra ali que eles estavam falando o idioma, a linguagem de uma nação. Até porque nos próximos versículos, que nós não vamos ler todos eles aqui, mas no versículo 6 em específico, as pessoas que estavam ouvindo ali, aqueles que estavam reunidos para aquela festa do Pentecostes, começaram a ver aqueles homens falando em outras línguas. E então no versículo 6 diz que aquelas pessoas ficaram perplexas, imagine, sem entender nada, porque ouvia falar na sua própria língua materna, nativa. Então imagine você está num lugar, você foi ali cumprir uma tradição, você foi ali porque há uma identidade judaica estabelecida, onde vocês comemoram a lembrança da entrega da lei ali no Sinai. E então naquele dia, depois de diversas movimentações que está acontecendo, de Cristo ter ressuscitado, de Cristo ter subido aos céus, e então vocês se reúnem todos ali, várias nações em Jerusalém, desce o Espírito Santo, que é o cumprimento de uma profecia, nós vamos ver no próximo vídeo, o cumprimento de uma profecia. O Espírito Santo então empodera aqueles homens, eles começam a falar em outras línguas, e cada pessoa que está ali, de cada nação, está escutando no seu próprio idioma. Perceba que tudo inclina para que essas pessoas estivessem realmente ali, esses homens que foram cheios do Espírito Santo, estivessem ali sobrenaturalmente falando em idiomas que eles nunca estudaram.
Até porque uma das coisas que fez com que o povo ficasse perplexo e admirado com o que estava acontecendo foi justamente falar no versículo 7, veja, porventura esses homens não são galileus? E então eles falam, nós somos partos, medos, elamitas, nós viemos de diversas localidades e estamos ouvindo eles falar nas nossas próprias línguas. E irmãos, o que eles estavam falando sobre as grandezas de Deus? Esse é um ponto que passa despercebido. No versículo 11, aqueles homens, aquele povo que está escutando diz, como que a gente está ouvindo eles falarem nas nossas línguas maternas a respeito das grandezas de Deus? Olha o quanto isso é poderoso. Quando o Espírito Santo desce sobre nós, irmãos, ele desce para nós engrandecermos o nome de Deus. Por isso temos que tomar cuidado com manifestações espirituais, principalmente que nós vemos muito na internet hoje, que o Espírito Santo desce sobre alguma pessoa, então ela começa a performar algo de certa forma, ou falar sobre dinheiro. Já teve ministrações em que eu vi que as pessoas diziam que o Espírito Santo estava descendo sobre aquele lugar para você estender suas mãos, que ele estava derramando dinheiro sobre você. Olha, nós temos que tomar um certo cuidado, porque quando o Espírito Santo desceu, o primórdio, a primeira vez que ele empodera a igreja aqui então, já expandida, a igreja que já não era mais só restrita a Israel, mas que agora estava se estendendo para os gentios, a mim e a você, o Espírito Santo enche aqueles homens para falar sobre as grandezas de Deus. Nós vamos perceber mais adiante que a primeira coisa que Pedro, agora cheio do Espírito, faz é levantar e pregar o Evangelho. Então não existe outro sintoma para você identificar, percebendo que você está cheio do Espírito Santo, que não seja a sua boca somente proclamar o quanto Deus é grande. Uma pessoa cheia do Espírito Santo de Deus é aquela pessoa muitas vezes que vai ser taxada de chata. Ah, mas você só fala de Deus. Ah, mas tudo que aconteceu na sua vida é Deus. Foi Deus que me deu. Foi Deus que permitiu que isso acontecesse. Tudo é Deus. Exatamente. Você está cheio do Espírito Santo. Agora, se dos nossos lábios só sai murmuração, não queremos falar do que Deus tem feito nas nossas vidas, não queremos proclamar a grandeza de Deus, mas deixamos pequenos problemas grandes demais, nós damos mais importância para o que Deus não fez ou deixou de fazer, para o que Deus já realizou, para o que Deus está fazendo, porque Ele já fez em Cristo Jesus, nós percebemos que podemos estar passando aí por um vazio, nós podemos estar passando por aquilo que a palavra diz, nós estamos apagando o Espírito Santo. É uma aplicação e uma lição muito poderosa que nós entendemos aqui. Quando o Espírito Santo enche um filho de Deus, o que ele faz é proclamar as grandezas do Pai e pregar o Evangelho. No final desse vídeo eu quero fazer algo diferente com você. Nós vamos terminar aqui esse estudo, mas nós queremos orar também juntos para que o Espírito Santo volte a nos encher, para que dos nossos lábios nós voltemos a proclamar as grandezas de Deus, independente da circunstância que estamos passando. Mas para que consigamos fazer isso, precisamos pedir que o próprio Espírito desça sobre nós. Já já nós oramos, eu só quero encerrar e resumir com você esses 13 versículos que lemos. A primeira coisa, o Espírito Santo aqui desce como um selo de uma promessa, unindo um único povo que agora seria o povo de Deus, a Igreja de Cristo. Não mais Israel exclusiva, mas agora o povo de Deus. Segunda coisa, a descida do Espírito marca uma nova aliança. Então, por um lado, você tinha que eles estavam celebrando a entrega da lei no Sinai, por outro, o Espírito escolhe esse dia para descer, marcando ali aquele povo com uma nova aliança, agora em Cristo Jesus. E terceiro, a vinda do Espírito encerrou o ministério de Cristo Jesus encarnado aqui em terra. Você sabe que Jesus teve um ministério de 3 anos, né? Ele começou seu ministério com 30, ali morreu, ressuscitou, e o fim do cumprimento da missão de Cristo é a descida do Espírito Santo. Então aqui você tem a missão completa de Cristo sendo findada com a descida do Espírito Santo. E no próximo vídeo nós vamos ver o discurso de Pedro, precioso e poderoso discurso de Pedro, agora totalmente cheio do Espírito Santo. Vamos aprender muito. Precisava ter um vídeo só para ele, não caberia só nesse vídeo tantas informações e aprendizados que nós vamos ter no final aqui do capítulo 2 do livro de Atos.
Antes de encerrar esse vídeo, eu quero orar com você, para que nós possamos pedir, para que não seja só a letra que nós estamos estudando, para que a cada palavra, cada capítulo, nós possamos orar para que isso tome vida em nós. A palavra é viva, nós precisamos pedir para que o Espírito Santo realize em nós as suas promessas, realize em nós aquilo que nós vemos aqui, nos admiramos tanto, como a descida do Espírito Santo sobre aqueles homens, sabendo que o Espírito Santo ainda deseja encher-nos totalmente dele. Por isso você está na sua casa, feche os seus olhos, comece a orar, pedir da sua forma para que o Espírito Santo possa te preencher enquanto eu oro junto com você. Espírito Santo de Deus, nós oramos aqui, Pai, através desse vídeo, desse momento de estudos, pedindo, Pai, para que o Senhor, pela sua misericórdia, nos encha de Ti. Que nós possamos, Pai, primeiro tirar todos os entulhos que impedem que nós sejamos cheios, Pai. Que nós possamos tirar da nossa vida, Deus, toda murmuração, tudo aquilo, Pai, que possa estar impedindo como uma barreira de sermos, Pai, totalmente cheios, coisas que estão, Pai, dividindo muitas vezes aqui a atenção, o nosso tempo tão precioso contigo. Nos perdoa, Espírito, por buscarmos nos encher de tantas outras coisas que não seja a Tua presença. Nos perdoe por não escolher a boa parte muitas vezes. Nos perdoe por perdermos tanto tempo nos enchendo o nosso coração de opiniões, enchendo o nosso coração de coisas fúteis, esquecendo-nos, Pai, que o Senhor, Pai, a Tua presença é o que nos basta. Por isso eu peço para que o Senhor encha a vida de cada irmão através desse vídeo. Onde ele estiver, no serviço, na sua casa, que ele seja cheio do Espírito Santo de Deus, a fim de que possamos, Pai, com os nossos lábios, pregar, declarando as grandezas do reino de Deus, tudo que o Senhor fez e faz por nós, em nome de Jesus. Amém. Eu te espero no próximo vídeo. Não se esqueça de se inscrever e curtir esse vídeo se você gostou. Até a próxima, fique com Deus.